Continuando com o tema de estruturas de dados, agora abordarei as tuplas. As tuplas são semelhantes a listas, mas possuem uma diferença fundamental. Seus elementos não podem ser modificados após a criação. Isso ocorre porque as tuplas são estruturas imutáveis, ou seja, uma vez criadas, as informações nelas contidas permanecem inalteradas. Por essa razão, as tuplas são extremamente úteis quando se deseja garantir que os dados permaneçam consistentes durante a execução do código. Muitas funcionalidades do Python utilizam essa estrutura para assegurar a integridade das informações. Por exemplo, as funções enumerate, que permite percorrer uma lista retornando o índice e o valor correspondente, e zip, que combina várias listas em pares de elementos, retornam tuplas. Essa imutabilidade torna as tuplas ideais para representar dados que não devem ser alterados. Antes de iniciarmos o conteúdo, uma breve observação. Para melhorar a organização dos assuntos, crie uma pasta chamada estrutura de dados. Essa pasta aqui. E dentro dessa pasta, armazene todo o conteúdo relacionado à estrutura de dados, organizando em subpasta específica para cada tema. Por exemplo, dentro da pasta estrutura de dados, crie outra pasta para o assunto de lista, e dentro dessa subpasta vai ter todo o conteúdo relacionado a listas e a mesma coisa para tuplas, tendo assim uma melhor organização. Dito isso, inicializar uma tupla em Python é muito simples. Tupla valores recebe parênteses, print a variável e o tipo dela. Vai aparecer somente parêntese, pois é uma tupla vazia, e diz que a classe dessa variável pertence à tupla. Outra forma de fazer isso é utilizando a função tuple. Vai inicializar também uma lista vazia. Agora, se eu quiser inicializar a lista contendo apenas um elemento, parêntese, e nesse caso o elemento vai ser um valor, que é 1, vírgula, e aqui vou ter a tupla contendo somente um valor. Para facilitar a compreensão, irei adicionar mais valores, 6, 5, 3, 7, 10 e 9. Como eu disse, a tupla ela é imutável. Se eu tentar modificar um elemento dessa tupla, vai acontecer um problema. Tupla valores na posição 0, que é o elemento 1, vai receber o valor de 0. O PyCharm ele já sublinha dizendo que a tupla não suporta atribuição de valores. Print tupla valores. E aqui aparece um erro, que é type erro, que o objeto tupla não suporta a atribuição de valores por causa da sua imutabilidade. E se quisermos adicionar um elemento à tupla, precisamos inicializar outra variável. Pode ser com o mesmo nome, pois se for com o mesmo nome, será sobrescrito, vai receber a tupla de valores, mais parêntese, e o elemento, que nesse caso vai ser o 0. Portanto, eu estou concatenando as informações, que é a tupla de valores original, outra tupla contendo somente um elemento, que nesse caso é 0. Print tupla valores, e vou mostrar também o ID dessa variável. Após a concatenação, vou mostrar, além da valores, também o novo ID. Perceba que, inicialmente, ele vai ter esses elementos. Quando adiciona o elemento 0, ele cria outra tupla e os IDs são diferentes. Aqui no final vai ser 76 e, nesse caso, após a adição do valor 0, passa a ser 92. Portanto, representam objetos diferentes. Imagine agora a seguinte situação. Eu preciso organizar esses valores em ordem crescente e esses valores têm que ser armazenados em uma tupla. Como fazer isso? Como eu disse, a tupla é imutável, portanto, a forma mais adequada de se fazer isso é converter esse objeto tupla para o objeto lista, pois a estrutura de tupla e lista são semelhantes. No caso da tupla, é o parêntese e na lista, o colchete. Assim sendo, lista valores, vou chamar a função list passando a tupla valores. Aqui ele vai converter para lista. Print lista valores. Perceba que agora é uma lista. Como vimos, a lista tem um método pronto para isso, que é o sort. Lista valores ponto sort. Após ordenar essa lista, eu vou converter novamente para tupla. Tupla organizada vai receber a função tupla passando a lista valores. Print tupla organizada.
E agora eu tenho uma tupla com os valores ordenados na ordem crescente. E a tupla possui dois métodos, um que retorna a posição de um determinado valor e outro conta a repetição desse valor na estrutura. Mas antes de abordar esses métodos, há um pequeno detalhe ao utilizar o PyCharm com vários arquivos. Ao inicializar uma variável pela primeira vez, se o nome dessa variável existir em outro arquivo, a própria IDE sugere o nome dessa variável. No entanto, não aperte Enter. Digite o nome completo se for exatamente o mesmo. Caso contrário, ao apertar Enter, essa variável será importada diretamente do outro arquivo. Tome como exemplo o nome posição. Percebam que o PyCharm já faz essa sugestão e se eu apertar Enter, ele faz a importação diretamente do local onde essa variável está. A variável posição que está na pasta string dentro do arquivo operações string, que é esse arquivo aqui. Isso é o conceito de modularização, que será visto no assunto de funções. Portanto, ao inicializar a variável pela primeira vez, mesmo que o PyCharm dê essa sugestão da variável, digite de forma completa, evitando assim a importação incorreta. Nesse caso, a variável posição vai receber tupla valores e o método, como disse, dois, index e count. O index vai me retornar a posição daquele valor. Se eu passar 5, vai dizer que o valor 5 está na posição 2, 0, 1, 2. Se eu passar um valor que não exista, nesse caso 0, ele vai dar um problema. E como vimos na lista, nesse caso, o ideal é fazer uma verificação antes se esse número existe na tupla. Caso exista, realizar a consulta pelo índice. O outro método da tupla é o count. Vou mudar a posição por frequência e modificar o método index por count. Vou passar o valor de 5, frequência. E aqui ele vai mostrar a quantidade de vezes que aquele valor aparece na estrutura. Se eu repetir o 5, colocando no final, ele diz que agora o 5 vai aparecer 2 vezes. E se eu passar um valor que não exista, o count ele vai retornar 0. Agora eu tenho a seguinte situação. Eu quero uma tupla contendo somente os valores que forem maior ou igual a 5. Nesse caso, vocês podem fazer a analogia à comprehension que vimos em lista, mas a tupla ela tem uma particularidade. Tupla filtrada vai receber parênteses for valor em tupla valores e vou aplicar um filtro. Tem que ser maior ou igual a 5. Vou retirar o último 5 que adicionei. Print tupla filtrada. Esqueci de adicionar o valor antes do for. E ele aparece um objeto gerador, pois, no caso de tuplas, como são imutáveis, ao aplicar o conceito de comprehension, cria-se um gerador com os valores desejados. Sendo assim, é necessário utilizar a função tuple para converter esse gerador em uma tupla. Logo, vou passar isso tudo dentro da função tuple. E eu tenho uma tupla contendo somente os valores maior ou igual a 5. Mas nesses casos que eu preciso aplicar um comprehension a uma tupla, o ideal seria fazer uma list comprehension e depois converter para tupla. Perceba que os valores serão o mesmo. Existem essas duas possibilidades, tanto utilizar o parêntese que vai criar um gerador e depois converter esse gerador pela função tupla, ou utilizar uma list comprehension. Caso vocês encontrem alguma dessas duas formas, já vai saber do que se trata. Como vimos, as tuplas por si só não oferece a mesma flexibilidade que as listas. No entanto, seu uso se destaca quando combinadas com outras estruturas, como listas e dicionários. Um exemplo prático é o uso de uma lista de tuplas, onde cada índice da lista contém uma tupla. Esse formato é particularmente útil em projetos de automação web que envolvem raspagem de dados, onde cada conjunto de informações extraídas pode ser armazenado em uma lista de tuplas. Assim, você garante que os dados permaneçam imutáveis durante o processo, preservando a integridade das informações. Por exemplo, imagine que você está desenvolvendo um projeto para extrair informações da seção de livros da Amazon, coletando dados como título, categoria, autor e preço de cada livro. Após a extração, você organiza essas informações em suas respectivas listas. Portanto, eu vou ter uma lista de títulos, categorias, autores
e preço. Coloquei em formato de lista para ilustrar e para estruturar essas informações, você pode armazená-las em uma lista de tuplas. Isso permite organizar os dados de forma clara e garantir que não sejam alterados acidentalmente. Logo, lista informações vai receber uma list comprehension. Como há 4 listas, utilizarei a função zip para juntar essas listas. For valores em zip, e aqui irei passar as listas: títulos, categorias, autores, preços. Como a função zip retorna uma tupla a cada iteração, basta passar diretamente a variável valores. Assim sendo, irei obter uma lista em que cada índice será uma tupla. Print, lista de informações, print vazio para ter uma separação, for elementos em lista de informações, print elementos. Aqui eu tenho a lista de tuplas e cada índice, como eu disse, vai ser uma tupla, que representa um livro e suas informações associadas. Esse formato é ideal para manipular dados de forma segura e organizada, especialmente em projetos que exigem consistência e imutabilidade. Por sinal, esse livro eu recomendo vocês comprarem, do Imperador Marco Aurélio. Está custando apenas R$ 27,72 na Amazon no momento que eu gravo esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu comentário, dar um like e compartilhar com os amigos. Até a próxima!